Olá, pessoal. Nesta aula número 2, nós vamos trabalhar o sistema de numeração decimal ou hindu-arábico, né? Sistema de numeração decimal porque na contagem nós vamos fazer a contagem de 10 em 10. Também chamado hindu-arábico, por quê? Porque foram os hindus que descobriram esse sistema, mas foram os árabes que aperfeiçoaram e divulgaram por toda a Europa. Vamos recordar, na aula número 1, nós vimos o que era um sistema de numeração, lembram-se? É um conjunto de símbolos e regras para poder operar com aqueles símbolos. Então vamos ver aqui no caso do sistema de numeração decimal, que é o nosso, quais são os símbolos e quais são as regras, tá? Vamos lá então. Nós usamos 10 símbolos. 10 símbolos que são esses, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Usamos 10 símbolos. Esses 10 símbolos são chamados de algarismos. Algarismos porque é uma homenagem ao matemático árabe Al-Khwarizmi, que trabalhou muito com os números, ele divulgou muito os números. Dígitos vem de dígitus, que em latim são dedos, né? Como o ser humano trabalha muito com os dedos para contagem, também são chamados de dígitos, né? Vamos lá então. Quais são as regras? São 10 símbolos. Agora vamos ver quais são as regras para operar com esses símbolos. A primeira regra, né, como nós já comentamos, é agrupamos de 10 em 10 para a contagem. Agrupamos de 10 em 10 para a contagem, né? Por isso que chama numeração decimal. Eu vou colocar aqui, olha, para fazer o seguinte comentário, né? Aqui nós temos aqui, olha, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estrelinhas. Então, nós vamos colocar um traço em volta das 10 estrelinhas. Porque nós contamos de 10 em 10. Então, fizemos aqui um grupinho de 10 e restaram 5 estrelinhas, não é? Então, a gente diz assim, essas que restaram são as unidades, 5. 5 unidades. Esse grupo de 10, veja aqui, ó, um grupo de 10 é uma dezena, né? Então, esse um grupo de 10 eu escrevo aqui, ó, um grupo de 10, que é a dezena. Então, nós temos uma dezena e 5 unidades aqui nessa primeira configuração, tá certo? Vamos ver essa do lado direito aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou destacar 10 aqui. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também vou destacar 10 aqui. E restaram 3. 3 o quê? 3 unidades. Então, isso a gente pode escrever assim, não é? 3 unidades que restaram. Quantos grupos de 10? Quantas dezenas? 2 grupos de 10, 2 dezenas. Então, escrevemos aqui. 2 dezenas e 3 unidades, que é o número 23, não é? É importante guardar isso, né? Um grupo de 10 é uma dezena, um grupo de 100 é uma centena, um grupo de 1000 é um milhar, ok? Então, quando nós agrupamos de 10 em 10, vamos fazendo uma marcação, cada grupinho de 10, depois a gente vê quantos restaram. O que restaram são as unidades. E quantos grupinhos de 10 nós formamos? Esses são as dezenas, né? Porque uma dezena corresponde a 10 unidades.
outra regra importantíssima é o princípio de posição decimal. O que ele diz? Todo algarismo colocado imediatamente, perdão, à esquerda de outro vale 10 vezes mais do que se estivesse no lugar desse outro. Né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos o número 222. Nós temos aqui duas unidades, 2 dezenas e 2 centenas. Não é? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou puxar para cá um pouquinho. Eu vou colocar as 2 unidades aqui. São essas 2 unidades. Agora, veja, este 2 está imediatamente à esquerda daquele que nós marcamos. Então, ele vale 10 vezes mais do que se tivesse lá. Então, ele vai valer 2 vezes 10. Que é a dezena, né? 2 dezenas. 2 grupos de 10. E esse daqui? Esse daqui vai valer... Ele está à esquerda desse, então ele vai valer 10 vezes mais. Então esse é 2 vezes 10 vezes 10. Então, o que vai resultar? Aqui, 2 vezes 10 vezes 10, 200. E aqui, 2 vezes 10, 20. E aqui, 2 unidades. Ou seja, nós temos o número 222, né? Decomposto em 2 centenas exatas, 200, 2 dezenas exatas, 20, e 2 unidades. Tá? Vamos ver um outro exemplo. 5.555. Vamos fazer a mesma coisa. Né? Esse aqui é 5 unidades. 5 unidades. Aqui é... Como ele vem imediatamente à esquerda, é 5 vezes 10, que é a dezena. Tá? E este aqui vem imediatamente à esquerda, o que ele é? É a centena, 10 vezes mais o anterior. Então, 5 vezes 10 vezes 10. Tá? E este aqui? Esse aqui é um milhar. Vale 10 vezes mais do que isso aqui. Então, 5 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá? Que número é esse aqui? É o 5.000. Aqui é 5 vezes 10 vezes 10, 500. Aqui 55. Né? Esse número aqui, ó. 5.555 é o 5.555, não é? Essa é a decomposição do número 5.555. Aqui estão as milhares exatas, 5.000, aqui estão centenas exatas, 5 centenas exatas, 500, e aqui 5 dezenas exatas, 50, e aqui 5 unidades, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma unidade. E aqui, esse 4 está à esquerda dessa unidade. Então, ele vale 10 vezes mais se ele estivesse no lugar da unidade. Então, é 4 vezes 10. E esse 7 aqui, ele está à esquerda do 4. Ele vale 10 vezes mais do que se estivesse no lugar do 4. Então, é 7 vezes 10 vezes 10. Que números que nós obtemos? Aqui é 7 vezes 10, 70, vezes 10, 700. 700. Aqui, 40, 4 vezes 10, 40. E aqui, 1. Ou seja, é o número 741. Né? Aqui nós temos 7 centenas exatas, 700. 4 dezenas exatas, 40. E aqui nós temos uma unidade. Então, é importante esse princípio de posição decimal.
Ele que foi responsável para a gente poder escrever qualquer quantidade usando só 10 símbolos. Basta observar a posição, né? Todo algarismo colocado à esquerda vale 10 vezes mais do que se ele tivesse no lugar daquele outro, ok? Muito bem. Vamos ver aqui alguns materiais que nós podemos utilizar para fazer contagens. Um deles é o ábaco. É um material antigo, né? Mas muito útil para a criança compreender a contagem. O ábaco é o seguinte, uma madeira aqui e algumas hastes aqui, olha, aqui é a haste da unidade, aqui é a haste da dezena, aqui é a haste da centena e aqui é a haste do milhar, tá? Como é que nós fazemos a contagem? Pegamos argolas, né, e vamos colocando aqui nas unidades, uma argola, duas argolas, três argolas, quatro argolas, cinco argolas, seis argolas, sete argolas, oito argolas, nove argolas, 10 argolas. Quando chegar no 10, nós tiramos as 10, aqui fica 0, e colocou uma lá, na dezena. Então fica 1 e o 0, que é uma dezena e 0 unidades. Aí vamos continuar. Mais uma argola, mais outra argola, tudo nas unidades, até chegar no 10. Quando chega no 10, eu tiro as 10, aqui fica 0, e lá tem 2 argolas, 20. Não é? E assim por diante. Não é? Nós vamos preenchendo essas hastes com as argolas. Nesse caso aqui, já foi feito isso, olha, restaram no final 6 argolas na unidade, então 6 unidades, 4 dezenas, 2 centenas e 3 milhares. Então, que número que é esse aqui? 3.246. Procure construir ou obter um ábaco e brinque com o hábito com as crianças, que elas vão gostar muito. E é interessante, ela trabalha isso bem alegre, compreendendo que 10 dezenas, 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas é uma centena, 10 centenas é um milhar, ok? Outro material importante para trabalhar o sistema de numeração é o material dourado. No que consiste o material dourado? Nessas peças de madeiras aqui, ó. Aqui tem os cubinhos, que são as unidades. Aqui tem as barrinhas, que são as dezenas, e que contém 10 cubinhos, claro, né? Uma dezena, 10 cubinhos, barrinha. Aqui tem as placas, que são formadas por 10 barrinhas, então uma centena, 10 dezenas, ou também por 100 cubinhos, tá? Finalmente, nós temos o cubo grande. O cubo grande é formado por 10 placas, 10 centenas, ou 100 barrinhas, ou 1000 cubinhos. Não é? É interessante trabalhar com isso. Esse número que está aqui, 3.246, seria pegar 3 vezes esse cubo grande, 2 placas, né? 4 barrinhas e 6 cubinhos. Daria o 3.246. Então é muito importante o material dourado, não só para contagem, mas depois para compreender bem as 4 operações. Onde usamos os números? Vamos ver onde usamos os números, para que servem os números. Os números, vocês sabem, estão em toda parte, servem para muitas coisas. Vamos ver algumas principais aqui, ó. Primeiro, nas contagens, como nós vimos até agora, nas contagens. Por exemplo, o número de estados do Brasil, né? São 26 estados mais o Distrito Federal, ok? Nas ordenações ou posições, que são os números ordinais, aquele primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. Um exemplo é esse, né? Nas competições, a medalha de ouro vai sempre para o primeiro lugar, né? E lá no pódio
em geral, fica o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar, tá certo? Nos códigos, hoje em dia, né, tudo é baseado em códigos. Um dos principais é esse código de endereçamento postal, que é o nosso CEP. Né? Esse código, ele determina para o correio exatamente a localidade dessa rua aqui. Não é? Essa rua, eu peguei uma rua da rua Frei Caneca de São Paulo. E o CEP dela é esse, 34555082. Cada algarismo desse daqui dá uma indicação para o correio sobre a localização dessa rua lá em São Paulo. Outros códigos que a gente usa é as senhas do celular, senhas do e-mail, né? Então, hoje, senhas dos bancos, hoje usa-se muitas senhas, né? Pois bem, então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos sistema de numeração decimal, que tem 10 símbolos, do 0 até 1, que são chamados algarismos ou dígitos, e duas regrinhas apenas. Uma, contamos de 10 em 10, porque é decimal. E outra regrinha, é o princípio de posição decimal. O que ele diz? Todo algarismo colocado imediatamente à esquerda do outro vale 10 vezes mais do que se tivesse no lugar daquele outro. Tá? E vimos aí agora dois instrumentos para contagem, né, que é o ábaco e o material dourado, e agora aqui onde usamos os números. Muito bem, eu antes de encerrar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem nesse nosso curso para dar continuidade a esse nosso trabalho. Até a próxima aula, um grande abraço.